Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu me formei no Senac. Eu lembro quando eu fui procurar o curso para fazer, me orientaram a fazer no Senac Tiradentes, porque tinha uma professora chamada Maria Aparecida, e ela é uma excelente professora. Então, quando eu decidi que eu ia fazer podologia, eu fui fazer lá no Tiradentes. Coincidentemente, eu trabalhava perto, então deu muito certo isso. Depois, com o passar do tempo, eu fiz uma especialização na Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da USP, em pés diabéticos. Foi um tempo muito bom também, porque o desejo do meu coração sempre foi trabalhar em hospital, com essa área da podologia. Mas a podologia, infelizmente, não pode estar dentro do hospital, porque nós não temos uma regulamentação da profissão. Então, a gente só consegue trabalhar ou particular, ou numa clínica, mas eu cheguei também, dentro das minhas áreas de atuação, trabalhar numa UBS, a convite de uma dermatologista, que foi minha cliente na época que eu trabalhava no Hebraica. E foi uma experiência excelente também, como eu gostei de trabalhar lá, essa parceria com outras áreas da medicina, que foi a dermatologia, mas por eu não ter a regulamentação da profissão, eu não poderia prestar serviço para o governo, vamos dizer assim, não poderia trabalhar dentro de uma OBS. Então, foi um período muito curto. Ela fez isso, né, assumindo todas as responsabilidades, mas o ser humano, por seu coração maldoso, né, teve pessoas que foram contra o trabalho e aí, enfim, proibiram a minha entrada lá. Mas foi um tempo excelente, eu amei trabalhar lá. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm alguma ideia da diferença entre podologia e pedicure? Vocês têm alguma ideia do que seja podologia? O que ela faz? Qual o entendimento ou a compreensão que vocês têm da podologia? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho isso, então, essa diferença. A podologia, ela é uma disciplina da área da saúde que se dedica ao estudo dos pés. Dentro desse estudo, a gente também pode ter a investigação, a prevenção, o tratamento desses processos patológicos em relação ao nosso corpo. E tem uma coisa também que muitos dos profissionais, eles falam sobre isso, mas não está dentro da nossa esfera de atuação, que é o diagnóstico. Então, por exemplo, você procura um profissional e aí você tem uma dificuldade no seu pé, você não pode esperar que ele faça um prognóstico do que você tem. Aliás, um diagnóstico do que você tem. Ele pode prognosticar, mas ele não pode diagnosticar, porque a esfera da podologia não nos permite o diagnóstico. Então, a podologia, ela precisa de outras áreas da medicina para, em parceria, chegar a um diagnóstico. Então, você chega no consultório com uma dificuldade, a minha parte é também te orientar, eu vou fazer o possível para minimizar aquela situação para você, mas não posso diagnosticar. E ao longo da palestra, do tema, a gente vai falar sobre algumas coisas que podem ser diagnosticadas ou não, mas eu não posso dar essa palavra final. No caso da pedicure, ela também é uma profissional de qualificação. Entretanto, o foco dela, a visão dela, vai ser sempre o embelezamento das mãos, o cuidado, né, de beleza, porque ela sempre vai lixar certinho, tirar as cutículas, tudo muito meticulosamente, né? Ela não tem aquela visão de, se eu fizer isso, eu vou prejudicar a saúde dela. O importante aqui é a beleza, e o importante na podologia é a saúde do seu pé, uma qualidade de vida. Dentro das qualificações e dentro das atividades do podólogo, o que ele faz? Ele faz o corte correto das unhas, e às vezes as pessoas pensam, mas por quê? Tem corte, jeito certo de cortar unha? Tem jeito certo de cortar unha. Geralmente, eu sempre explico assim, o jeito certo de cortar unha não necessariamente é a unha quadrada. A gente sempre precisa acompanhar a anatomia do seu pé. Então, quando chega um paciente para mim, um cliente para mim, eu sempre verifico a anatomia do pé dele. E dentro daquela anatomia, eu vou cortar a unha da forma que melhor ele vai conseguir ter qualidade de vida. E qualidade de vida nesse aspecto é não sentir dor ao calçar os sapatos, não sentir dor ao caminhar, não sentir dor ao executar uma atividade física.
É bem verdade que até um podólogo e esse cliente darem certo, pode passar por diversas situações. Pode passar por uma inflamação, pode passar por uma infecção, porque o que eu sempre oriento? Quando você corta o pé, a unha com uma determinada pessoa, ela tem um jeito de cortar. Quando você troca de pessoa, ela tem um outro jeito de trabalhar. E às vezes a gente precisa se adequar a essas maneiras. Não é que, não deu certo com fulano, não deu certo com Beltrano, é que cada um tem uma forma de trabalhar. Então, o que eu sempre oriento, a forma correta de trabalhar é de acordo com a anatomia do pé do cliente. E, geralmente, a anatomia da maioria das pessoas é uma unha mais reta. Depois vai ter uma foto que vocês vão poder ver. Tratamento de unhas infeccionadas. A gente trata das unhas infeccionadas. Então, por exemplo, como que se chega numa unha infeccionada? Às vezes você fez um corte incorreto, você mesmo em casa, deu uma cutucadinha, tirou aquele cantinho, aquela pelinha, inflamou e gerou uma infecção. Esse tipo de situação, o podólogo pode tratar. E eu sempre oriento que vai primeiro ao podólogo, no caso de infecção, do que no hospital. Porque no ambiente hospitalar, geralmente, eles não têm essa... Eu vou usar a palavra delicadeza, mas talvez não seja melhor. Essa delicadeza de avaliar na pormenoridade da situação. Eles já vão olhar e falar, bom, então vamos arrancar essa unha. E já te encaminha para arrancar uma unha. Quando, na verdade, o raciocínio é igual ao do dentista. Hoje em dia não se arranca mais dente, mas só se for uma situação difícil. Então, você não arranca mais a unha. O que você vai fazer? Tratamento. Então, eu sempre oriento. Dá uma passada primeiro no podólogo, vê quais são as orientações que ele vai fazer, ele vai te indicar um tipo de tratamento, quantas vezes você vai ter que retornar, quanto isso vai te custar. Então, às vezes, compensa você tratar isso dentro de um profissional da podologia do que diretamente no hospital. Quando nós vamos para o hospital? Quando o tratamento junto com a podologia não está trazendo resultados. Porque a podologia não resolve? Não é isso. Cada organismo é um organismo, cada corpo é um corpo. Tem gente que toma medicação para oncologia, para o diabetes, para problemas renais, problemas reumáticos. Então, a gente não sabe o quanto essas medicações interferem na imunidade das pessoas, o que não favorece a cicatrização. E outras, alimentos, por exemplo, que não favorecem a cicatrização nestes períodos em que o corpo precisa cicatrizar. Chocolate, carne de porco, café. Então, todas as vezes que existe um processo inflamatório de uma unha infeccionada e que vocês vão ao tratamento podológico, geralmente eu oriento a não fazer uso desses alimentos. Para quê? Para favorecer a cicatrização. Então, você precisa sempre pensar com certo bom senso. Eu vou ao podólogo, mas se as coisas começarem a ficar muito difíceis, porque a tendência no podólogo é evoluir. Então, você trata e vai evoluindo para quê? Para a cicatrização. E o podólogo sabe que existe um tempo para o seu corpo fazer isso. Quando você começa a perceber que dentro desse tempo isso não aconteceu, então ele mesmo te orienta, você precisa ir a um profissional médico para que ele avalie outras questões, porque às vezes não é só um problema de unha encravada. Eu já tive casos em que o tratamento não foi concluído até o final, precisei indicá-lo ao médico, porque existia uma situação ali que não favorecia a cicatrização. E outra, coisas que às vezes a gente não percebe. O emocional interfere muito nesses tratamentos podológicos. Eu já tive algumas situações, não vou entrar no mérito para a gente não gastar muito tempo com isso, em que a pessoa acha que tem um problema no pé, acha que tem um problema na unha, pede para o profissional essa intervenção de corta mais, de tira mais, porque ela sente aquilo, quando na verdade o problema não está ali. O problema está em outra esfera. É uma coisa que algumas de vocês citou algo bem parecido nisso. O problema não é uma situação, o problema é uma outra situação. Não, me desculpem, eu estava ouvindo uma pregação antes de entrar e o pastor Hernandes estava falando algo sobre isso. A situação, a gente tem que parar para ver qual é o motivo da situação. Então, às vezes, prestem atenção com isso. Não estou dizendo que uma unha infeccionada é um problema emocional. Estou dizendo que às vezes a gente acha que tem alguma coisa na unha e fica cutucando, leva um processo de infecção que demora a cicatrização.
A podologia também trata dos calos e das calosidades. As dificuldades dos calos é que, ao longo do tempo, se não tratado, ele pode trazer problemas na marcha, né, que é a caminhada. E nesse problema de marcha, você altera a forma como você anda. Nessas alterações, você pode ter problemas articulares, problemas musculares. Então, a gente tem que pensar também se esses calos nos afetam nessas medidas e procurar o profissional para que elimine esse tipo de situação. E as verrugas também acontecem isso, tá? Às vezes elas doem tanto que muda, altera a forma como a pessoa anda. A podologia ela também promove um relaxamento através das massagens. As pessoas falam, vocês fazem reflexologia? Não é reflexologia, tá? Porque a reflexologia, ela é uma ciência, ela é um outro tipo de ciência, né? É oriental, e que ela trabalha pontos específicos no pé. Então, você trabalha pontos, sei lá, dor de cabeça, ponto do dedão. E você faz pressão nesse ponto, e isso é um tratamento. Você não faz isso uma vez só e vai embora. Isso é um tratamento, você tem que fazer continuamente para que você tenha um bom resultado. Entretanto, a podologia não faz isso. Né? O que a podologia faz, ela faz a massagem no pé inteiro. E um detalhe, a podologia usa cremes ou óleos. A reflexologia, não. É só lá na mão, às vezes algum tipo de acessório para te ajudar a fazer a marcação do ponto e trabalhar o ponto. Então, essa massagem que muitos lugares, muitas clínicas vendem como reflexologia, é uma massagem para você relaxar. A gente trabalha alguns pontos da massagem? Sim, né? Muito genericamente, trabalha, tá? Mas não é a reflexologia em si. A gente também faz a hidratação dos pés e das unhas. Geralmente nas unhas eu gosto de passar um óleo, nos pés às vezes sim, dependendo, né, se é um cliente mais idoso. O creme você não pode ficar fazendo muito esse movimento, porque até a pele absorver você machuca a pele do idoso, porque é uma pele mais fina, então você precisa de algo que faça uma absorção maior, e geralmente os óleos vegetais são os que eu gosto mais. E outra coisa importante do podólogo, ele orienta o cliente. É importante que o podólogo oriente vocês o que vocês devem fazer ou não devem fazer, e eu sempre falo o que está dentro da minha esfera de atuação. Isso eu posso fazer, então eu vou fazer, isso eu não posso fazer. Já aconteceu casos de eu, né, avisar o cliente e falar, infelizmente isso eu não posso fazer porque foge da minha esfera de atuação. E o cliente preferiu achar um outro profissional. Eu acho justo isso, porque eu não vou sair dos meus valores em princípios para atender um cliente, porque se der errado ele vai me culpar, e acho justo que ele procure aquilo que seja melhor para ele. Então eu fico muito tranquila nesses aspectos. Olhando aqui as fotos, vamos lá. Eu comentei das massagens, então temos aqui um pé com massagem, temos as micoses, guardem essa imagem das micoses, nós vamos falar dela mais para frente. A unha infeccionada está aqui nessa foto do pezinho com fundo azul. Esse tipo de situação é um pé, uma unha, a gente fala pé infeccionado, né, mas é uma unha infeccionada. Ela começa mais ou menos assim, com essa corzinha mais avermelhada, e ela tende a evoluir. Então, quando você entra nesse processo de inflamação, é muito rápido para ele entrar na infecção. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado, se você já está com a unha assim, de não usar calçados apertados, de não usar tênis apertados, fazer longas caminhadas ou longas distâncias, né, andar, vou dar uma passeada no shopping, e tomar cuidado, porque é sempre numa situação como essa, que alguém vem naquela, né, vontade de te abraçar, dar uma pisada no seu pé. É sempre o pé que está com uma dificuldadezinha, um dodóizinho. O cliente acaba de sair do consultório com o curativo, eu aviso, cuidado com a lei de Murphy, alguém vai pisar no seu pé. Ele sai, dá uma tropeçada na guia. É sempre assim, pessoal. Aqui os pés ressecados. Eu quis trazer o antes e depois para vocês terem noção, em relação, nós vamos falar sobre isso mais para frente, das fissuras, gretas, rachaduras, as tão famosas, né, do calcanhar. Para vocês verem que a podologia também trata esse tipo de situação. E o nosso protocolo é lâmina, tá? Então a gente vem, desbasta aqui com lâmina, tira essa camada, né,
hiperqueratinizada de pele e depois faz o lixamento. E aí fica o resultado que vocês estão vendo na direita. Esse resultado deve ser mantido por vocês em casa. O que a gente faz é o início do processo, e aí vocês dão continuidade em casa. O corte correto das unhas, nessa outra foto embaixo daí dessa dos pés rachados, é esse aqui que vocês estão vendo. Nesse caso, a anatomia da unha dele é uma anatomia mais de unha quadrada, então você obedece a anatomia e corta nesse sentido. Por que você não arredonda? Porque quando você tira os cantinhos, as laterais, você tende a fazer com que ela crie força nesse sentido. Então, a unha, na verdade, dá para vocês verem, ela faz esse sentido, ela cria força nesse sentido. Ao longo do tempo, por muitos anos, cortando dessa forma, a gente tem aquela unha que o pessoal fala que é bico de papagaio, porque é muitos anos cortando as laterais das unhas. Então, geralmente a gente não corta as laterais das unhas, a gente limpa com bisturi embaixo dessa unha, porque é onde ficam as peles que incomodam vocês. E aí vocês falam pra gente assim, não, pode tirar, é a unha, é a unha. Não é a unha, muitos dos casos, é pele, tá? E isso é uma produção natural do corpo, principalmente porque nós andamos, porque nós caminhamos. Deus nos fez para o movimento, para a atividade do caminhar. Sedentarismo não é de Deus, mas eu sou uma pessoa sedentária e vou melhorar isso. Calosidades. Temos aqui o calo plantar, né, que é esse calinho que geralmente eles se encontram aqui, são os calos plantares e as calosidades também. Os calos interdigitais, eu quis trazer essa foto porque às vezes a gente fala de calo, mas a gente não lembra que entre os dedos a gente pode ter calo. Geralmente acontece do quarto para o quinto, porque a mulherada gosta de usar bota. Aí usa aquela bota apertada, os dedos fazem esse movimento e conforme você vai andando, eles vão roçando um no outro. E essas articulações vão se encontrando e aí dá esse calo interdigital. Isso é extremamente doloroso. Quem usa salto também tem aqui, ó, nessas regiões, os calos dorsais, né? Hoje em dia a gente não usa mais salto, graças a Deus, só de vez em quando. Então, vamos falar agora um pouco sobre as patologias. Dentro dessa questão de patologia, quero falar com vocês uma questão sobre pele, muito interessante. As peles, elas possuem anexos, que são os pelos, as glândulas e as unhas. E tudo isso se constitui o sistema tegumentar. A pele, só essa aqui, que é a nossa epiderme, é onde a gente pode tocar e ver, ela tem 5 camadas, né? Então, nós temos a camada basal, a granulosa, a espinhosa, a lúdica e a córnea. O que que acontece com essas camadas? Então, elas nascem aqui, na germinativa, que é a camada basal. Aí elas vão subindo, né? Vão subindo, vão empurrando umas às outras, até chegar na última. Essa última está bem aqui embaixo, é a camada mais externa da epiderme. O que que acontece com essa última? Acontece não é um fenômeno, mas é um processo chamado escamação. E a gente percebe isso quando toma banho. Quando passa a toalha, a gente vai soltando aqueles farelinhos. Aquilo é a pele morta. É morta mesmo, porque nessa camada aqui da córnea, que está embaixo dessa aqui, ela tem mais ou menos umas 20 subcamadas. E cada uma delas tem umas subcamadas. Então, uma tem, de repente, de 3 a 5 subcamadas, a outra tem de 5 a 10 subcamadas, mas tudo isso dentro dessas 5 camadas, dentro das 3 camadas da pele, mais da epiderme. Então, o que que acontece com essa última aqui, a gente chama de camada córnea, né? Ou extrato córneo. Ela vai soltando e dependendo da região do pé que sofre mais atrito, geralmente os dedos ou a plantar, essas peles que se desprendem, elas não se soltam. Elas vão criando camada sobre camada, sobre camada, sobre camada, que é onde a gente chega nos calos e calosidades. E chega uma hora que é necessário retirar isso, porque acaba trazendo desconforto para vocês. Então, isso era uma coisa que eu queria falar sobre pele, muito interessante. E, ao longo do tempo, vocês vão entender por que eu quis falar isso.
entra dentro dessa questão dos calos e calosidades. Porque essas regiões mais suscetíveis de atrito e pressão, você vai desenvolver um tipo de calo. E aí a pessoa vira para mim e comenta assim, ah, Carla, mas eu nunca tive isso. Mas agora tem. Por quê? Provavelmente você está com um calçado novo, ou você alterou a forma de pisar, de repente você tem problemas de coluna, ou está desenvolvendo problemas de coluna, e não percebeu que alterou a forma que você anda. Então você começa a ter calos ou calosidades em lugares do seu pé em que antes não haviam. E outra coisa que a gente precisa levar em conta é no processo de envelhecimento, a gente acaba desenvolvendo algumas coisas que não tinha antes na juventude. É natural. Então, quando a pessoa reporta para mim, ah, mas eu nunca tive isso, mas agora tem, então a gente precisa avaliar o porquê, e daí a necessidade de uma atividade interdisciplinar com outras matérias da medicina, para que a gente possa descobrir o motivo pelo qual a pessoa está desenvolvendo um calo. É calçado? O que a podologia pode fazer? É calçado? É porque você está sentindo alguma dor? Então orienta, olha, então vai para um ortopedista, vai para um reumatologista, e outra, muitas vezes pode ser calçado. Então, atenção nos calçados. Calosidades também podem se dar para pessoas que gostam de usar muitas rasteirinhas e pé muito no chão. O nosso pé, se vocês separarem, ele não foi feito para ficar no chão, ele existe um arco, né? Então, é para ele ficar assim, são 3 pontos de apoio do pé, né? São 3 pontos em que o nosso corpo é fixado nos 2 pés, ao chão. Então, o pé não foi feito para ficar reto. Então, quando você compra aqueles sapatos muito retos, calcanhar muito reto no chão, sapatilha muito reto no chão, primeiro, você vai ao longo do tempo desenvolver problemas ortopédicos, sim, porque você vai começar a ter dores de coluna e não vai entender por quê, e muitas vezes é porque você usa sapatos muito retos no chão, e sapatos muito retos e abertos desenvolve as tais calosidades. É aquele, né, calcanhar bem bonito que a gente costuma, não querendo, mas reparando nas outras pessoas, que é um calcanhar mais grosseiro, sem hidratado, aquele aspecto amarelado da pele. Isso poderia ser tratado de que forma? Põe um creminho, uma meinha, um teninhos, tá ótimo. Vai dar uma passeada no shopping, vai fazer a caminhada, nunca andar grandes distâncias, por exemplo, vamos para 25 de março, vamos no braço, de rasteirinha. Né? Uma que você vai pegar toda aquela contaminação, trazer no pé, não é só na sola do sapato, porque entra no meio dos dedos, aquele pó, aquela sujeira toda, sem querer pisar numa poça de água. Se tiver feito a unha na manicure há uns dias e tiver dado uma picadinha, pode trazer alguma bactéria, algum micro-organismo. Então, a gente tem que ficar atento a tudo isso. Então, evite calçados muito reto no chão. A orientação dos ortopedistas é de 2 a 2,5 a 3 centímetros, o saltinho, tá? Para que você não force aquela área da coluna, né? Você vem com a coluna e aqui está a sua lombar e você force ela tendo que ficar com o seu pé no chão. A sensação é o quê? Que você está fazendo esse movimento. Entendeu? Então, você tem que fazer esse movimento, e não esse. Imagina aqui o calcanhar, né? Você tá aqui assim, porque você tem um arco longitudinal. Então, você tá nesse movimento, você não faz esse movimento. E aí, traz para baixo toda a sua coluna. Então, repare se dores nessa lombar não são de calçados muito baixos, tá bom? As gretas e fissuras, gretas é um outro nome para as rachaduras, ela também, é o que eu falei, tendem a aparecer com essa coisa do pé exposto, né? Aquele passeio, muito tempo. Você pode usar rasteirinha? Claro que pode, né? Aquelas 2 horinhas no momento do culto, naquela festinha, foi ali, voltou. Para virar uma rotina na sua vida. Apesar que agora vem o calor, então nós temos que pôr o calcanhar, às vezes é associado a uma desidratação dos pés. Eu não me refiro só à hidratação externa, aquela que você vende de fora para dentro, que é passar creme, fazer uma esfoliação, um escalda-pé de vez em quando, não é isso. É a hidratação de uma alimentação saudável,
Uma alimentação saudável, você encontra água nos nutrientes, água nos alimentos. Beber muita água, então é a questão de ingerir, não líquidos, porque a cerveja também é líquido, né? Ingerir água. Então, quando eu digo, hidratação do pé, não me refiro só a passar creme, me refiro a você bebe muita água, você está atento com essa questão do seu corpo, porque às vezes você tem uma desidratação no pé e você acha que é porque eu ando muito descalço, é porque eu uso chinela havaiana dentro de casa. Pode ser, sim, mas muitas das vezes porque as de água. E detalhe, no processo de envelhecimento, nós perdemos essa questão da sede. Então, o que, que a gente precisa? Criar hábito de beber água. Se você tem hábito de beber água, você vai beber com 10, com 20, com 50, com 60. Se você não tem hábito de beber água, você não bebe água, nem com 10, nem com 20, nem com 60, nem com 70. E os problemas das doenças da velhice é que você para de beber água, aí daqui a pouco o seu rim para de funcionar, aí daqui a pouco você não sente mais fome, aí daqui a pouco você não quer mais levantar da cama. Então, você vai definhando, não que a água vai te salvar de todas as coisas, mas ela vai mantendo dentro de você as funções necessárias para o seu desenvolvimento saudável. Água é uma coisa que a gente precisa beber. A gente fala, daqui a pouco eu bebo, mas esquece. Então, hidratação não é só de passar creme, é de beber água. Micoses, lembra das fotos ali que eu falei, guardem essa foto dos tipos de micose. Micoses de pele, micoses de unha, elas andam muito acompanhadas. Quem desenvolve uma micose de unha provavelmente teve uma micose de pele, tá? As micoses, na verdade, por exemplo, se você tem algum tipo de ferida, foi na manicure e ela usou um equipamento que não é esterilizado, você pode desenvolver uma micose? Pode desenvolver uma micose. Se você tem um organismo que tem uma imunidade satisfatória, as suas células de defesa entram em contato com esse micro-organismo ou com essa bactéria e reage, e você nem percebe que passou por aquilo. Agora, se você não tem um organismo que consiga reagir, e às vezes nós temos organismos diferentes, porque um toma remédio para isso, para aquilo outro, e às vezes tem gente que não toma remédio para nada. Então, a imunidade é diferente. Então, o que, que a gente tem que fazer para evitar, ou seja, ajudar o nosso corpo a não desenvolver esse tipo de coisa? Não mexer em lugar que não precisa ser mexido. Então, por exemplo, aquela pelinha visualmente te incomoda, mas precisa tirar? Não. Então, larga ela lá, não mexe. Evitar, por exemplo, lugares onde tem muita gente com... Por exemplo, praia, é esse tipo de ambiente que eu quero citar. Praia, muita gente, muita bactéria circulando. Nós temos as nossas próprias bactérias, né? Como aqui fala, as bactérias do nosso corpo e as bactérias do organismo. Então, as nossas bactérias são a nossa flora residente. As bactérias dos outros é a flora transitória. É necessário ter essa troca. Por quê? Porque o seu corpo vai ficando mais forte quando você tiver algum tipo de doença, você tem capacidade, né? Sua célula de defesa tem capacidade de combater aquilo. Se você não interage, você fica suscetível a pegar qualquer ventinho que passa por aí. Então, se você tem um corpo bom, vai nesse tipo de lugar e não acontece nada, ok. Se você sabe que pode acontecer alguma coisa, evite esses lugares. Por quê? Porque nem sempre uma micose vai passar para o amiguinho, mas pode acontecer. E o que alimenta a micose é a sua própria queratina, é algo que tem em você. Então, você mesmo pegou de alguém, mas você acaba alimentando essas micoses e esses fungos. Os fungos e leveduras, geralmente são as cândidas, tá? A gente sempre, né, a priori, não trata. A podologia não trata fungos e micoses de unha, porque existem diversos tipos. Aqui, o exemplo é de leveduras através do cândidas. Só que, geralmente nas receitinhas caseiras, o que as pessoas falam?
Ah, passa pinho-sol, passa cândida, pinga uma novalgina, passa fumo. As receitinhas da vovó, não é que elas não funcionam, mas o que funcionou para si não vai funcionar para a vovó do lado. Por quê? O organismo é diferente, e o tipo de fungo é diferente. Então, qual é a orientação? Procura um dermatologista. Ele deve solicitar um exame micológico. Nem todos orientam, mas eu ensino vocês a pedirem um exame micológico. Por quê? Já ataca direto nesse fungo. É levedura? É cândida? Vamos usar uma medicação. Se não é, vamos usar uma outra medicação. Porque é muito comum um profissional ver a micose. Primeiro que ele olha de longe, né? Não põe a mão, porque é lógico, eles têm medo de ser contaminados, mas não contamina assim, né? Então, eles olham, é fungos, vai tomar fluconazol. Fluconazol é um antibiótico mais forte que tem na escala dos antibióticos. E aí você vai tomar uma coisa que pode, como ele é processado no fígado, então você vai desenvolver problemas de fígado por conta de uma micose de unha. E aí você tem que avaliar qual é o benefício e o custo. O custo é perder um fígado em função de uma unha bonita, pois eu fico com a unha do jeito que está. Então, você tem que levar tudo isso em conta. Se você pede para o médico, eu quero um exame micológico, porque eu preciso avaliar o meu custo-benefício. Porque muitas das vezes eles vão, é fungo, tá, toma fluconazol, você toma um comprimido por 7 dias, às vezes num tratamento de 6 meses, e é necessário fazer o exame de 3 em 3 meses do fígado, para saber se está tudo bem. Só que suponhamos que você é um paciente que tem problemas de fígado, já não vai poder tomar essa medicação. Então, ele vai te dar uma medicação que é tópica, para você passar. E aí você tem que ter a compreensão de que é o seu corpo que não aguenta passar por isso. Aí você insiste que quer tomar medicação. Você vai criar outros problemas para si mesmo. Essa questão do nosso corpo é templo do Espírito Santo, ela é muito mais séria do que a gente imagina. Às vezes a gente não tem noção de que a gente faz coisas contra nós que nos prejudica daqui 20, 30, 40 anos. Então, essas questões, elas precisam ser levadas em conta, e sempre, sempre e sempre. Perguntem para os profissionais, tirem as suas dúvidas, não se envergonhem diante do médico. Mas eu vou perguntar isso para o médico, mas eu vou perguntar isso para a podóloga, mas eu acho que a podóloga não faz isso, mas não importa. Vocês precisam sempre perguntar, questionar, eu preciso tomar isso, eu preciso, que exame que eu faço? Não precisa fazer exame, não. Tá bom, então, muito obrigada, doutor. É necessário fazer o exame para que você seja assertivo no seu tratamento, ok? Afinal, é o seu pé e não o pé do profissional. As verrugas plantares, elas são causadas por infecção de vírus do papilomavírus humano. Aqui é a mesma situação. Se o seu corpo, as células de defesa, entrarem em contato com o vírus, eles vão matar as células, você não vai perceber que aconteceu nada, senão você vai desenvolver uma verruga plantar. Só que é uma coisa muito interessante, às vezes o pessoal pergunta assim, meu marido tem verruga, não quero tomar banho descalço porque eu vou pegar essa verruga. Não é também dessa forma que acontece. O marido, a família, são pessoas que convivem no mesmo espaço. Então, as floras, as bactérias, elas já se conhecem entre si. É lógico que você tem que tomar um certo cuidado, mas não a ponto de separar toalha, separar sabonete, separar pasta, separar chinelo e tapetinho. Não tem toda essa necessidade, porque se o seu corpo entrar em contato com esse vírus e as células de defesa combaterem, tudo certo, vocês vão ter uma convivência saudável. Agora, o que não pode é abandonar essa situação. Eu conheço, existem casos que eu trato que a verruga não incomoda ele e ele não quer mexer na verruga, porque aí ele tem medo que isso desenvolva uma outra situação. Nesse aspecto, eu acompanho ele e vou comentando, olha, vamos ficar de olho nessa verruga, se ela crescer, o senhor precisa tratar, se ela crescer, o senhor precisa tratar. Como não dói, então ele não quer que mexa, a podologia não trata a verruga. Isso também é importante. O que existe na podologia? Profissionais que fazem uso de ácido nítrico para tratar as verrugas. É mais rápido? É.
Dá menos trabalho? Dá. Porque quando você vai no profissional da dermatologia, ele vai te passar uma medicação que você pode comprar na farmácia e vai levar 1 ou 2 meses, ou 3, ou 4, ou 5 meses para tratar. Às vezes precisa trocar a medicação, às vezes precisa fazer uma pequena intervenção cirúrgica. Entretanto, o Ministério da Saúde, através da Vigilância Sanitária, proibiu podólogos de usarem o ácido. Por quê? Quando a gente vai fazer aquela aplicação, né, da verruga tá aqui, vem com aquela pipetinha e faz o tss do ácido, aquilo levanta uma fumaça. Faz sentido, porque é um ácido. E muitas das vezes os profissionais da podologia inalam esse ácido, sem perceber. E isso acaba trazendo problemas de saúde. Então, foi proibido. Então, quando vocês se depararem com algum profissional que ainda usa o ácido, é uma situação complicada, porque pela lei é proibido, mas ele tem know-how para fazer isso, então às vezes as pessoas confiam nele. Eu prefiro não entrar em esferas que eu não posso atuar, né? Eu não posso atuar nisso, então eu vou encaminhar para o profissional da dermatologia. O que eu geralmente faço? Às vezes o cliente, isso aconteceu na minha família, me traz a medicação e eu ajudo ele a passar a medicação. Isso também é uma coisa que pode acontecer. E vou fazendo o acompanhamento, tá certo? Mas geralmente é para profissionais da medicina. Unhas encravadas, aquela foto que eu mostrei para vocês. Existe uma diferença de unha encravada e unha infeccionada. Vamos lá. Unha encravada é a anatomia da unha da pessoa. Às vezes a pessoa já chega no profissional falando, eu tenho unha encravada. Eu acho tão bonitinho, né? Tenho unha encravada, que legal. A minha unha é reta. É uma anatomia da sua unha. Não é um problema ter unha encravada. O problema é quando ela infecciona. Então, por exemplo, eu tenho problema de unha encravada. Aí, quando eu vou avaliar a unha da pessoa é reta. Mas que tipo de problema de unha encravada você tem? É porque ela encrava. Às vezes ela não encrava. Ela junta um excesso de pele nessas laterais que incomodam, forma pressão. E aí ela diz que é uma encravada. Quando ela não vai na podologia, ela vai na pedicure. E aí ela diz a pedicure, eu tenho encravada. A pedicure já logo pensa, tá, vamos cortar. E aí é que começam todos os problemas. Então, o nome que a gente dá é onicocurbitose. A onicocurbitose, ela pode vir acompanhada de granuloma, que é quando infecciona. Que aí o corpo tende a tirar aquele pedacinho que sobrou e não consegue. E ele encapsula aquele pedacinho, porque aquilo se torna um corpo estranho. Ele não vai conseguir arrancar aquilo. Então, ele abraça aquilo, cria o que o pessoal geralmente chama de carne esponjosa, mas aquilo se chama granuloma, e você só resolve aquilo quando você cortar aquele pedaço que não pertence mais ao corpo. Então, a unha está aqui. Sem querer, você deu aquela cutucada, mexeu, soltou uma pontinha. O corpo vem, encapsulou aquilo, gerou uma infecção, granuloma, deu pus, ficou vermelho, não consegue tocar, vestir calçado. Aí você vai no podólogo, ele vem geralmente com uma lâmina de bisturi, ele não faz esse corte reto, porque se ele fizer reto, ele chega na matriz. Geralmente ele vai fazer esse corte, né? Ele vai zerar o ângulo. Então, vem aqui, faz esse corte, tira esse corpo estranho, coloca o anteparo de algodão curativo com pomada, oclui, você volta depois de 2 dias. Esse processo tem um prazo para começar e acabar. Geralmente, em 14 dias trata. Se não resolveu em 14 dias, precisa investigar o que está acontecendo. E aí entra naquela questão da cicatrização que eu falei. Tá bom? Então, unha encravada não é um problema. Unhas que infeccionam é um problema. Por isso, tem jeito certo de cortar unha encravada. Então, vamos supor, a unha aqui, né? Esse é o ponto da unha. A sua unha, ela se acomoda um pouco nas laterais. Ela não encrava, ela se acomoda. Corta ela absolutamente desse jeito. Não corta ela fazendo esse movimento, corta ela daqui a aqui. Quando você for no profissional, ele vai apenas nessa lateral aqui, arredondar de leve, porque se ela fica absolutamente quadrada, ela pode machucar em alguns casos. Aí você só dá aquela arredondadinha nessa lateral de leve, ela se mantém quadrada. No final, é muito comum a
gente passar uma lixa, fez aquele lixamento, pronto, acabou, não mexe mais, passa um óleo, um creminho, até o mês que vem. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, dentro das patologias de pele, porque até aqui nós estamos vendo patologias de pele, é sobre o melanoma. Eu andei fazendo um workshop de melanoma e eu achei muito interessante a preocupação da Sociedade Brasileira de Dermatologia com essa questão. Então, eles deram palestras para os podólogos, para os tatuadores e para os cabeleireiros. Por quê? O melanoma ele tem origem nos melanócitos, que são as células que dão a cor à nossa pele. Então, vamos supor, esse daqui da direita, isso aqui é um nevo. Às vezes as pessoas têm isso, e elas acham que é uma pinta, que é um sinal, uma mancha. Geralmente sim, é uma pinta, é um sinal, uma mancha. Mas ele tende a ser um tumor benigno. Ao longo do tempo, a gente faz uso de exposição ao sol, né? E há uns anos atrás, a gente não tinha essa coisa do, passa um protetor solar, passa um filtro solar, porque também, hoje em dia, você passa o filtro solar e aí você não absorve vitamina D. Então, é uma situação que a gente tem que administrar muito bem, né? Passa, não passa filtro solar, mas a questão é, quando vocês observarem pintinhas, por exemplo, aqui na foto da esquerda, é uma pinta na região do calcâneo. Os profissionais que vocês frequentam, por exemplo, o cabeleireiro, a manicure, a pedicure, a podóloga, elas têm que ter esse olhar. Muitas das vezes eu informo os meus clientes, e essa pinta aqui? Que pinta? Porque a gente não tem o hábito de ficar olhando os pés, a gente não tem hábito de olhar a planta do pé, mesmo porque, dependendo da mobilidade da pessoa, ela não consegue fazer isso. E aí, essa ajuda, esse trabalho em conjunto de você ir num profissional e ele olhar isso para você é extremamente importante. E eu achei bem bacana esse workshop que o pessoal da dermatologia fez. Nas profissionais de cabeleireiro, quando estiver lavando o cabelo de vocês, fazendo escova, verificar se não tem pintinhas. Por exemplo, quando você frequenta muito uma profissional, ela está acostumada com você, ela está acostumada com o seu pé, está acostumada com a sua mão, está acostumada com o seu cabelo. Então, ela vê alguma coisa diferente, opa! E eu geralmente falo, o que é essa pinta aqui? O que é esse inchaço aqui? Isso aqui você não tinha da outra vez? Por quê? Para a pessoa olhar e procurar um profissional qualificado para avaliar aquilo. Então, eu tive casos de clientes que precisaram retirar a pinta, outros casos que é só acompanhamento. Eu tive um caso de uma criança de 4 anos. A médica falou, não vamos mexer por enquanto, é muito novo, vamos só acompanhar o crescimento dela. Pode ser alguma coisa, mas pode não ser. Geralmente, os melanomas, eles têm de 2 tipos, né? Mas ele é um tipo de câncer que ele é o mais agressivo que tem, porque é muito rápido para ele cair nas correntes linfáticas e sanguíneas. Então, esse tipo de câncer, para dar metástase, é muito violento. Então, é importante a gente sempre estar atento, se for preciso fazer um mapeamento das pintas do corpo, acompanhar isso constantemente. É lógico que a gente não vai entrar num processo de loucura, porque tem muita gente que tem muitas pintas no corpo, mas ficar atentas para aquelas que chamam mais atenção. E, se possível, sempre se olhar, né? Esse momento do banho é um momento para a gente se olhar. Nossa, eu não estava sentindo dor aqui, estou sentindo. Nossa, esse negócio aqui no meu pé. Nossa, estou vendo um negocinho aqui no espelho. É sempre interessante essa questão da gente verificar o nosso corpo, o corpo que Deus nos deu. E por isso que eu quis trazer essa questão do melanoma. Dentro da minha área, minha preocupação é o pé, mas quando vocês frequentarem, por exemplo, o cabeleireiro, a manicure, eu, por exemplo, eu tenho uma pinta aqui nessa região, não lembro se é nesse olho ou é nesse olho. Então, eu estou sempre vendo para ver se não cresce, porque existe caso de melanoma ocular, pode acontecer de ter melanoma em outros órgãos do corpo, crianças que nascem com esse tipo de mancha muito grande no corpo, uns podem trazer perigo e outros não, mas a informação, eu quis trazer isso para que vocês tivessem essa informação. É sempre bom a gente saber, tá certo? Então, pulando essa parte, as unhas infeccionadas que eu falei para vocês, unhas engrossadas.
O nome que a gente dá é onicogrifose e é uma patologia ungueal. Por quê? O que acontece nesse caso aqui? Ao longo do tempo, a unha ela fica espessa, grossa. Como isso é muito comum em idosos, as pessoas acham que é uma coisa de velho, de idoso, de gente depois de 70. Não é. É uma patologia ungueal. Pode acontecer em gente jovem também, mas geralmente acontece em idosos. E aí uma observação, né? Por que isso acontece? O idoso, ao longo do tempo, muitos deles perdem a mobilidade. E aí eles, né, que eram antes pessoas independentes, moravam sozinhas, chega um ponto que eles não podem mais ficar só e passam a ter que ser tutelados pelos filhos, vamos assim dizer, quando esses têm filhos, né, e podem ser cuidados por eles. E aí o que acontece? A vida dos filhos também é uma outra realidade. E aí esses idosos, não é que eles ficam à mercê, não é essa a palavra, mas eles precisam ser enquadrados na agenda dos filhos. E eu digo dessa forma porque eu vivenciei alguns casos disso enquanto eu trabalhava em clínica, e que nunca era o idoso conseguia entrar na agenda do filho. Então, quando ele levava o filho para o consultório, já chegava nesse tipo de unha. Uma unha extremamente grossa, comprida, e quando ela é grossa e comprida, ela tende a envergar. Porque ela enverga por causa do calçado. Extremamente dolorosa, porque embaixo da unha nós temos o leito ungueal. O leito ungueal é cheio de inervações. Então, fica mais difícil tratar esse idoso. Uma, que ele já não tem mobilidade, ele não consegue levantar a perna, então você tem que ter todo um carinho para cuidar dele. O filho leva ele no consultório de 2 a 3 meses, e a orientação é sempre a mesma: não demore tanto de levar o idoso, porque isso também não é bom para ele. Porque pensa, você é uma pessoa vaidosa, passou a sua vida inteira se cuidando. Num processo de envelhecimento em que você perde a mobilidade, você fica sob tutela de uma outra pessoa para cuidar de você, que não tem o mesmo ritmo que você tinha no cuidado consigo mesmo. E aí você acaba deixando em segunda mão, porque você tem a sua realidade da sua vida. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse público. Ah, precisa levar, precisa... Não deixa passar, não. E como eu sou profissional da área da saúde, podóloga, eu me meto. Às vezes eu não deveria me meter, mas eu me meto. Certa ocasião, veio uma cliente, a filha trazer o pai, não me lembro se era o pai, se era a mãe, eu acho que era o pai. Geralmente, eu atendia essas situações e era o pai. E eu olhei para ela e falei assim, eu podia denunciar você por isso aqui, porque isso aqui configura abandono. Quando chega nesse nível, é praticamente um abandono. Aí ela, não, mas é que eu não tenho tempo. Eu falei, senhora, não ter tempo já é uma outra coisa, eu não tenho nada a ver com essa questão. A questão é, o seu pai não pode ficar com mão desse jeito, porque afeta a saúde dele. Porque a unha é muito comprida e geralmente idosos sentem frio, eles não querem ficar sem meia e não querem ficar sem calçado. Então você tá lá, tem um idosinho em casa, mas vamos tomar um solzinho, vamos tirar essa meinha, vamos abrir essa janela. Eles não querem. Eles não querem ventinho, eles não querem ficar com o pezinho aberto. Então você tem que ter, né, essa sensibilidade. Então, vamos manter a unha curtinha, aproveita que vai tirar meia, olha, vamos passar um creminho, ai, que legal, vamos cortar a unha no solzinho, para você ganhar tempo, para conseguir fazer com que ele fique sem a meia. Isso traz saúde para ele, porque ele se sente cuidado, ele se sente tratado, e quando você cuida e trata, automaticamente você ama. E o que eu observo, então você não ama seu pai nem sua mãe, porque para me trazer a pessoa com essa unha aqui, misericórdia, o Senhor Jesus. Então, essas unhas engrossadas é uma patologia, não é caracterizada como uma doença, uma patologia de idosos. Pode acontecer com pessoas novas que não têm o senso adequado de higiene, porque existe. Existe, já peguei casos que o rapazinho não sabia que meias era algo que precisava ser trocado todos os dias. Por que a gente precisa trocar meias todos os dias? Ah, mas a meia não sujou. Sim, ela não sujou, mas ela está úmida, por conta da transpiração. Existem pessoas que transpiram a mais do que outras. A meia está pretinha, você olha e fala, a meia preta não vê sujeira, mas precisa ser lavada.
A meia é branca, mas não está suja, mas precisa ser lavada, porque ela está úmida. Quando você guarda a meia emboladinha dentro do tênis, o tênis está úmido, a meia está úmida. Quando você pega aquela meia e calça, as chances de você desenvolver alguma patologia é bem grande. Se não for micose, vai ser uma frieira, vai ser uma dermatite, e aí eles não vão saber do que, vão falar que é atópica, né? Então, você cria um ambiente de proliferação dos fungos e das bactérias, que é ambiente quente, quente que eu digo de aquecimento, né? Ele está aquecido, porque a umidade traz aquecimento. Então, umidade, um lugar quentinho e fechadinho. Então, aquilo é um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Então, sim, meias, cuecas e calcinhas devem ser trocadas todos os dias. Porque eu falei para ele, se você não troca as suas meinhas, ai, 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 as cuequinhas. Mas é que ele não sabia, né? Não sabia que devia ser trocado. Então, por isso que eu gosto sempre, a informação, a orientação, ela é tudo. Às vezes, a pessoa não foi ensinada aquilo. Então, você fala para ela de uma forma muito lúdica, de uma forma muito, né? Oh, olha que gracinha, vamos trocar, comprar uma cuequinha. É muito, assim, às vezes, para as pessoas não se sentirem, poxa vida, né? Ninguém nunca me falou sobre isso. Então, eu sempre falo de um modo muito divertido, mas eu falo, é importante falar. Aqui a gente vai entrar agora nas deformidades ortopédicas. As deformidades ortopédicas, a podologia trata em alguns pontos. Quando eu posso te oferecer algum tipo de ginástica, eu posso te oferecer algum tipo de palmilha, eu posso amenizar a sua situação, mas, entretanto, esse tipo de patologia, ela é tratada dentro da multidisciplinaridade, tá? Que entram as outras disciplinas da medicina. Então, vamos lá. Deformidade nos dedos. Dedos em garra, eles acontecem assim. E os dedos em martelo, eles acontecem assim. Dedos em martelo e dedos em garra. Geralmente, essas sim acontecem em idosos. Por quê? Pela perda da mobilidade, eles tendem a agarrar o chão. Então, eles ficam com medo de cair. Então, a tendência é sempre fazer isso. Então, você sempre vê o idosinho, você não percebe isso porque ele está dentro do calçado. Então, ele tende a dar aquele agarro. Por quê? Ele não tem certeza da mobilidade, ele já tem certas deficiências no quadril de se manter em equilíbrio. E um detalhe bem interessante, nós vamos ver isso mais para frente, o pé é a nossa base. Sem base, você não faz nada. Sem pé, você não é ninguém. Sem Jesus, você não é ninguém. Sem pé, então, vai para lugar nenhum. Então, no processo de envelhecimento, a gente perde massa muscular e massa óssea. Então, o idoso, na hora da marcha dele, ele vai agarrando. E aí, o que tende? Tende a acontecer esqueci a palavra agora, mas os ossos, eles vão começando a criar essa estrutura, não é ossificação, mas vamos lá, como se fosse uma ossificação aqui, assim, vai criando calosidades nessa região aqui, as unhas nessas laterais, elas vão criando umas inflamações, então eles tendem a reclamar muito de canto de unha, mas não tem nada no canto da unha, é o fato deles caminharem. Eu tenho um caso que eu acompanho ela há uns 4 anos, e é sempre a mesma questão. A questão é a unha do dedão e a lateral, mas é porque ela faz esse movimento. E o caso dela tem um agravante. Ela tem joelhos valgos. Joelhos valgos é quando os joelhos se encontram e os pés se distanciam. Então, na caminhada dela, ela vai fazendo esse movimento e todo o pé dela faz esse movimento porque acompanha os joelhos. Então, a tendência dos dedões estarem em atrito e contato com o chão é sempre muito grande. Pela mobilidade dela ser muito dificultosa, a deambulação dela, que é o caminhar dela, é sempre pêndulo. Então, quando ela caminha nesse sentido, esse pé pá, 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 pá. Então, as chances dela ter problema nos dedões é 100%. E aí o profissional da podologia não pode, eu vou resolver. Não vai resolver, porque isso é um problema ortopédico. E detalhe, por conta do processo de envelhecimento, você tem ganho de massa muscular, já tem a dificuldade dos joelhos, esse dedão, ela não pode usar sapatos com 2 ou 3 centímetros, ela precisa usar os sapatos mais baixos, mais pés no chão, porque ela não faz
esse movimento que nós fazemos quando caminhamos. Quando a gente caminha, a gente põe calcanhar, meio, plantar, caminhar, calcanhar, meio, plantar. Então, a gente faz esse movimento de levantar o pé. Os idosos não fazem mais, eles vão arrastando. E aí, o problema de quedas, de bater o pé, de outras dificuldades. E aí, para agravar, ela pode ter um pé diabético. Para agravar, ela pode ter um pé plano também. Para agravar, ela pode ter uma fasciite plantar, uma metatarsalgia, tá? A doença de Server, ela é uma dificuldade do calcanhar, do processo do crescimento e acontece geralmente em jovens. Por quê? Aqui, o nosso calcânio, ele cresce em duas partes, né? Então, no meio delas tem uma cartilagem, nesse longo do nosso crescimento, lá para a adolescência, ele se solidifica, né? Para dar sustentação ao processo de crescimento. Então, essa doença pode acontecer nesse período, aonde ainda existe a cartilagem. Então, o adolescente pode sentir muita dor. No caso do adulto, isso também pode acontecer, mas aí já está calcificado, já criou aqui, né, o calcânio mesmo, então pode ser um esporão de calcânio, pode ser uma inflamação do tendão de Aquiles, né, porque o tendão de Aquiles, se a gente for ver o pé e a parte da canela, o tendão de Aquiles, ele vem aqui, né, então pode ser uma dificuldade aqui, pode ser uma fasciite plantar, que é uma inflamação da fáscia, que vem aqui até o calcanhar, e a gente vai ver fotos sobre isso. Então, cada caso é um caso e a gente tem que avaliar de modo holístico tudo isso, né? Você tem que olhar de modo holístico o que tudo pode gerar aquela situação, tá? Então, por exemplo, o pé boto é quando a criança nasce com os pés assim, e é uma dificuldade ortopédica, e aí como que a gente trata? Eu tenho um caso em que ele não pode sair da cadeira de rodas, então eu trato ele sentado mesmo ali na cadeira, ele não consegue fazer esse movimento para levantar o pé, então eu só levanto um pouquinho o pezinho dele, apoio no meu colo e só corto as unhas. Porque como ele não coloca o pé no chão, então a pele dele, do pé, é extremamente lisa, como se ele tivesse nascido e nunca tivesse colocado o pé no chão. No caso desse paciente. Um pé diabético. O tratamento na podologia é um acompanhamento junto com os profissionais vascular da endocrinologia. Geralmente, o diabético é acompanhado com um profissional da endócrino. E por que ele deve fazer o pé num profissional da podologia? Nem todos os diabéticos são descompensados. Então, por exemplo, numa situação de ferimento, eles têm uma boa cicatrização. É uma mentira dizer que todos os diabéticos não cicatrizam. Nem todo mundo que é diabético tem dificuldade de cicatrização. Por quê? Porque a diabetes não chegou no nível em que interfere a cascata de coagulação. Mas é interessante fazer, por quê? Porque a gente tem esse olhar, né? Eu não posso ferir esse pé, eu não posso machucar esse pé, porque ele tem uma dificuldade. E às vezes não é só um pé diabético, não. Um pé isquêmico também. O pé isquêmico, a pessoa tem deficiência de circulação, e ela trata com certeza no vascular. É um pé que não chega ao oxigênio, então chega muito, de forma muito parca, muito econômica o oxigênio aqui. Então, qualquer ferimento, ele não tem oxigenação para favorecer a cicatrização. Pés com... esqueci a palavra, estava aqui na minha cabeça. Neuropatia, a mesma situação. Às vezes pode acontecer, a pessoa não é diabética, mas tem um pé diabético, e pode acontecer da pessoa ser diabética e ter um pé diabético. O que é um pé diabético? É um pé com neuropatia, e a neuropatia engloba o quê? Pouca sensibilidade, tá? Ela não tem, se você for fazer, por exemplo, passar a caneta assim, ela não sente, ela não tem sensibilidade do frio, do quente, se você colocar um algodão nela, ela também não tem sensibilidade, esse é um pé neuropata.
tá? Porque ele perde a sensibilidade. Neuropatia não é uma característica só de pé diabético. Neuropatia pode dar em outros órgãos do corpo. Não se sabe os motivos da neuropatia. O que se sabe é que, geralmente, pessoas diabéticas, por tempos muito prolongados, acabam desenvolvendo a neuropatia. Por isso que ela deve ser tratada. Eu coloquei ela aqui como doença, patologia ortopédica, porque ela também é tratada geralmente na traumatologia. Na época da minha especialização, os pacientes vinham pela endocrinologia e, em alguns casos, ali a gente via muita amputação, né? Muito triste, mas via muita amputação. E graças a Deus os casos de feridas, úlceras, foram diminuídas em 80%. Esse foi um dos motivos que eu quis fazer lá, porque eu queria aprender a tratar úlceras, feridas. Mas, graças a Deus, eles conseguiram muito diminuir essas questões, então trouxe muita qualidade de vida para eles. Então, haviam situações em que a podologia não podia tratar. Por mais que eu soubesse que aquilo era um calo, era uma coisa simples e era um calo vascularizado, porque como que vasculariza o calo? Aquela história, né? Vamos supor, a pessoa teve uma amputação dos membros inferiores, e aí eu vou dizer dos pés. Então só ficou aquela parte que popularmente a gente fala que é o toco, né? E aí nesse cantinho aqui, ele não tem um calçado próprio para ele, então o HC fazia um calçado específico para ele, mas dava um atrito aqui. E aquilo é aquela história da quinta camada da pele que vai se desprendendo e vai ficando aqui. Por quê? Porque vai dando atrito, vai fazendo um movimento de atrito e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, por mais que eu soubesse que isso era um calo simples, eu podia tratar com lâmina de bisturi, não era permitido fazer isso. Você tinha que necessariamente encaminhá-lo à traumatologia para fazer exames, para descobrir se não era um tumor, porque quando ele fica muito roxo, são os vasos sanguíneos que extravasam. É a mesma coisa quando você vê a verruga. Você fala, mas a verruga está preta, tem um monte de pintinha preta. É por isso, conforme você vai pisando, você extravasa os vasos sanguíneos. Então, eles vão virando pequenos hematominhas. Por mais que no caso do calo a gente soubesse, era uma obrigação nossa não mexer, não tratar, tirar todas as dúvidas. Não é um tumor, então agora pode tratar. Então, por isso que ele também acaba sendo enquadrado, o pé diabético, dentro da ortopedia. Porque se ele precisa vir à amputação, quem vai fazer um calçado para ele é a ortopedia, tá bom? Por isso que ele está aqui. Problemas de joanetes também, tá na ortopedia, porque a gente está falando de osso. E aí o joanete acontece a seguinte questão. Eu tenho um pé saudável e aqui é meu pé. Só que aí eu gosto muito de uma sapatilha que me aperta o pé, principalmente quando o meu pé incha. Mas eu gosto, eu uso, e às vezes ela está mais apertada, não é completamente o meu número. E aí o que vai acontecendo com o dedão? Um escorregamento. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí a base do metatarso está aqui. Então, quando vocês verem aquele movimento do joanete, é a base do metatarso, porque o dedão escorregou para cá. E às vezes isso dá complicação, porque quando ele não escorrega sozinho. Ou ele escorrega para trás, ou ele escorrega para cima, ou ele leva o primeiro, ou leva o segundo também. Então, a gente sempre tem que avaliar a estrutura do nosso pé. Nosso pé faz isso aqui. Sobe aqui, tem aqui. Mas não vou comprar esse sapato, vai ficar horrível no meu pé. Mas se você usar o que você acha bonito, vai fazer isso aqui. E esses daqui vão cair para cá. E aí, quando você perceber, você está andando desse jeito aqui, ó. Só que você não percebe, mas a parte óssea percebe. E ao longo do tempo, você começa a sentir dor aqui, uma dor fina e aguda. E aqui vai desenvolvendo uma bolsinha serosa. Aí chega um ponto que você não aguenta mais. E temos que lembrar que estamos caminhando no processo do envelhecimento. E aí eles vão te orientar à cirurgia. Existem várias técnicas. Uma delas, eles vão raspar esse ossinho aqui. Eu vou contar o que eu já vi, tá? Para não ser pessimista. Às vezes dá certo, às vezes o dedo fica aqui, não mexe nunca mais, às vezes sem querer corta o nervo desse aqui, esse aqui também não mexe mais. Aí a pessoa não satisfeita quer fazer os dois pés juntos. Não se faz isso. Vai fazer cirurgia óssea, não faz os dois pés juntos. Vai tirar os dentes do siso, não tira os 4 de uma vez. A pessoa parece que gosta de sofrer, né? Gosta de falar, não tem ninguém que cuida de mim.
Vai fazer um pé? Faz um só. Primeiro de tudo, ore ao Senhor. Jesus, estou com essa dificuldade, vou mesmo fazer isso? Prepara o médico, prepara a equipe, o Senhor sabe dos riscos. Ah, não tem risco, você é uma pessoa que está tudo bem com a saúde, pressão não sobe, diabetes está ok, porque em cirurgias o importante é a pressão estável. Então, tudo certinho, vamos lá, vamos. Faz um primeiro, depois faz o outro. Se dá para sobreviver com isso, não mexe. Eu costumo dizer que parte óssea, se tá tudo bem, dá para viver, gente, não mexe. Aliás, eu falo isso para tudo. Ah, tem um negocinho aqui que me incomoda, esse negócio cai aqui, não sei o quê. Dá para viver? Não mexe. Ah, essa pontinha aqui, queria não sei o quê, não. Dá para ver? Não mexe. A gente nunca sabe quando, né? E outra, essa questão de querer ficar mexendo muito é insatisfação. A pessoa não tem satisfação em Deus, aí fica olhando para si, não gosto disso, não gosto, não gosto. E eu falo para as minhas clientes, está mexendo nesse dedo aí por quê? Não gosta por... Ai, meu pé é feio. Feio? Feio é quando falta um dedo. Pé feio é quando falta a base dele. Porque esse aqui é o tripé que eu falei, né? Aqui e aqui. E geralmente está próximo do dedão, né? Então é assim. É o tripé. Esse é o tripé que mantém a gente em pé. Pé feio é quando falta o dedão. Pé feio é quando falta esse aqui. Deus fez 5. Se faltar um deles, vai dar dificuldade de equilíbrio. Eu vi tanta coisa naquele hospital que eu sou grata a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu pé, obrigado pelos meus braços, obrigado pelo nariz que eu tenho. Neuroma de Morton é uma patologia ortopédica também? Sim. Por quê? Porque o neuroma de Morton, ele vai afetar entre o segundo e terceiro, entre o terceiro e o quarto. E é aqui, ó, nos nervos. Isso geralmente acontece também por calçados muito apertados. E aí, aqui vai acontecer um pinçamento do nervo. Então, você vai andar, o pé vai fazer isso aqui, e o nervo vai ficar lá, pinçando, e você andando. E aí você vai começar a sentir dor aqui, assim. Não é aqui a dor, tá? Porque a metatarsalgia, a dor é aqui, dos metatarsos. O neuroma de Morton, ele é aqui, assim, ó. É uma dor também insuportável, você não consegue colocar o pé no chão. Tem gente que sente aqui, e algumas pessoas sentem aqui. Como que trata? Muitas vezes, cirurgia. Eu tive um caso uma vez muito interessante. Ela teve nos 2 pés e o próprio médico orientou a ela a fazer a cirurgia nos 2 pés. O neuroma de Morton, é uma cirurgia mesmo. Então você abre aqui, né, dependendo da onde que ele tá. E ela era uma profissional da corrida. Mas ela era profissional, mas é dentro ainda do amador, né? É aquele pessoal que é amador, mas faz campeonato. E ele falou para ela que em 3 meses ela voltaria a correr. E ela procurou a podologia para que a podologia pudesse ajudá-la. E eu falei para ela, a podologia não pode te ajudar, porque isso é uma questão cirúrgica. A senhora fez uma cirurgia, a senhora precisa esperar o tempo de recuperação do seu corpo para depois a senhora voltar às corridas. E precisa voltar nesse médico para que ele também te acompanhe. E fazia 3 meses ela não tinha voltado a correr ainda. Então, a gente também tem que sempre, né, prestar atenção. Por isso que eu falo, pergunte ao médico, veja as possibilidades, não tenha vergonha de procurar uma outra opinião. É importante porque é a nossa vida que está ali. Nós confiamos em Deus, mas foi Deus que colocou os médicos para cuidar de nós. Então, Senhor, coloca as melhores pessoas, a melhor equipe, né? Às vezes acontece da gente encontrar alguém que não é tão dedicado assim, faz parte da vida, mas que nós podemos procurar os mais dedicados, sim, nós podemos. Então, o neuroma de Morton, geralmente as dores são aqui e aqui. As metatarsalgias, a mesma coisa, a dor é na almofada plantar. Também pode ser por conta de calçado ou por conta da fasciite plantar, que é a fasciite plantar é um músculo, né, que ela vem aqui e abre aqui. Então, como afeta também essa região, a pessoa pode ter uma inflamação da fasciite plantar. Então, vamos ficar atento nisso também, que é o ortopedista que pode ajudar algumas fotos. Essa primeira são dos joanetes, é aquela história da sapatilha. A segunda, o esporão de calcânio, que é um pedacinho do osso, uma espícula que a gente fala, né? Que vai nascendo. A fasciite plantar, que eu falei para vocês, aquele osso, né, da fáscia, e isso dói demais, e você pode melhorar isso fazendo alongamento antes de levantar da cama. Acordou, coloca o lençol aqui, puxa a ponta dos dedos, puxa a ponta dos dedos, depois puxa o calcanhar com o próprio lençol.
tá? Vai empurrando e fazendo força contrária. Puxa com a mão e faz força contrária com o pé. No calcanhar e na ponta dos dedos. Antes de levantar, isso ajuda muito. Aqui, a dor no calcanhar também em relação à fasciite plantar. Esse aqui do meio, que simula que a pessoa está com uma sapatilha, temos também a joanete, e esse pontinho vermelho é o neuroma de Morton, é onde começa o pensamento do nervo. E desse lado de cá é a dor da metatarsalgia, certo? Passamos. Eu deixei essa parte para falar por último, por conta do tema da nossa palestra. Já estamos caminhando para o final. Qual a função do nosso pé? Basicamente, o pé, ele é quem nos mantém, né? Ele é a nossa estrutura. Sem ele, a gente não tem como se locomover. Então, ele tem duas funções. Uma delas é de te manter parado, e a outra de te manter andando. A gente faz isso muito sem pensar. Então, vou na padaria, pegou a bolsa, foi na padaria. Você não pensa que quem vai te levar é o pé, que você está exercendo uma função dinâmica de, né, de fazer a marcha, de primeiro tocar o calcanhar e depois a ponta do pé, calcanhar. A gente não pensa nesse movimento. A gente só vou andando. Como é que você vai? Vou andando. Pegou a bolsa, foi. Então, isso é muito importante quando a gente para pensar. Na função ortostática, o ortostatismo significa a capacidade de ficar em pé. E isso é muito interessante, porque nós, os criacionistas, nós acreditamos que Deus nos fez assim e pronto. Muito interessante por quê? Porque tem o pessoal do evolucionismo que eles acreditam que isso é uma característica evolutiva da raça humana. Não é. Isso não é. E é muito comum, às vezes, você está lendo, né, certas matérias, característica evolutiva da raça humana. Não, não é. Deus nos fez para sermos eretos, ponto. Ninguém nasceu um girino, que virou um rastejante, que depois virou planta, aí virou um macaco, que virou um ser humano. Não existe isso. Mesmo porque quando você começa a avaliar as moléculas, as células, você não consegue entender como esta célula feita para nadar, feita para respirar embaixo da água, se transforma numa célula feita para respirar na terra. Não, entende? Não, quando você estuda a biologia, você vai vendo que essas coisas, ela não se encontra, ela não se encaixa. Então, essa função ortostática não é uma evolução, tá, da raça humana, definitivamente. Ela não é uma característica evolutiva, ela é uma característica de ter sido criado, ponto. E eu me lembro que na escola havia um pouco essas diferenças, né? Conforme a professora ia explicando, opa, não é bem assim, tal, mas a gente não pode entrar muito no debate, né? Você fala, mas não debate. E a função dinâmica é a função que a gente se encontra para o movimento. Esse movimento não é necessariamente só o da marcha, é o da corrida, é o do salto, é das ginastas olímpicas, e é justamente o pé, que faz a marcha e fica parado, é o que absorve o impacto enquanto estamos nas nossas atividades de biodinâmica, que é essa questão do movimento. Pulamos. O pé humano pode não parecer, mas ele tem 26 ossos. Aqui não está aparecendo direito para mim, porque está cortando, mas eu tenho aqui em algum lugar que eu coloquei aqui. Ele tem 26 ossos. Então, eles são formados por 5 metatarsais, aí deve ter 7 tarsais, mais as falanges que se constituem de 14 falanges. Às vezes a gente vai fazer essa conta e fala, meu Deus do céu, como que pode caber 26 ossos em cada pé? Sim, cabe 26 ossos, e são 14 falanges, porque a gente não pode esquecer que o dedão tem apenas 2, tá bom? E uma coisa interessante nessas questões ósseas, que a gente também não para pensar, o nosso pé, eles fazem esses movimentos, certo? Ao longo do tempo, a gente perde esse movimento. Depois faça um teste em casa, joga uma toalha no chão e tenta fazer isso aqui com ela, catar ela. Esse movimento, ele é inteiro, certo? Agora, esse movimento, não. Então, às vezes, a gente só tem esse movimento e não tem esse movimento. E nós precisamos treinar os nossos pés, tá? Porque ao longo do processo do envelhecimento, ele solidifica e só vai fazer isso aqui.
E não vai fazer? Isso aqui. E para o processo de marcha, nós precisamos de todas as nossas articulações saudáveis, tá bom? E nas articulações contém colágeno, e às vezes a gente perde colágeno, isso é muito comum nos joelhos, e aí acontece o quê? Osso com osso, tá? E uma notícia triste é que esse colágeno que a gente toma de cápsula não funciona, tá? É uma leve mentirinha que o pessoal conta pra gente e a gente ainda paga por isso. Não funciona como se o próprio corpo produzisse o colágeno. Então, a gente tem que buscar alternativas. E existem alternativas saudáveis, como caldo de ossos ou aquele caldo de pé de galinha. É ruim, mas bota uma pimenta e ó, para dentro. Tá bom? Eu não acho muito ruim, não. Eu gosto. Tem uma cliente que faz, eu acho uma delícia. Então, eu deixei essa parte por último, porque é o tema da nossa palestra. Tratar os pés com carinho. Se a gente entende a estrutura do pé, tudo isso aqui é tudo isso que te sustenta. Só que você não pensa que às vezes essa estrutura, vamos falar de números, tá? Essa estrutura só tem 35, só tem 39. E o peso que ela suporta é além da capacidade dela. Então, das próximas vezes que o médico falar, poxa, você está acima do peso, não se ofenda, porque isso é uma questão de cuidarmos de nós. Por muito tempo eu ficava brava com o médico, porque eu sinto algumas dores nesse ombro em função do meu trabalho. E ele falava, você está acima do peso, você está acima do peso. Eu falava, doutor, é ombro, não é joelho. Mas eu entendi que as nossas estruturas ósseas, elas são limitadas, elas suportam certo peso. E, por vezes, nós nos perdemos nessa correria do dia a dia e vamos deixando para depois essa administração. Ah, não tem problema, hoje eu como pastel, amanhã eu como verdura. Ah, não tem problema, eu como hambúrguer. Amanhã eu como pepino, mas não dá tempo de fazer o pepino. E aí você vai perdendo essa capacidade de administração. É difícil? É difícil. Eu vivo isso, porque eu moro sozinha. Então, às vezes, falo, Senhor, eu vou precisar fazer uma comidinha saudável. Aí eu passo muito tempo cuidando de uma coisa e de outra. Quando eu vou ver, não deu tempo. Isso também faz parte da capacidade que Deus nos deu de administrar, não só administrar a Terra, administrar o mundo, o planeta, administrar a nós mesmos. E isso era uma coisa que eu muito queria falar sobre isso. O cristão, ele não bebe. Em compensação, ele desconta na comida. O que ele não pode beber, ele come. E aí a gente critica, às vezes, os que bebem, porque a gente fala, pecado da bebedeira, né? Mas e o da glutonaria? A gente nunca para pensar, né, que o cristão é o ser humano que mais comete o pecado da glutonaria, porque pelo fato, não é que se você beber, você não vai comer, não é isso, é que a sensação que dá é que desconta, só que a gente se esquece que esse formato que a gente vai criando, né, a gente sobrecarrega o próprio corpo, e o pé é o que mais, aliás, o pé é o primeiro que sente tudo isso. E a gente não nota. A gente só vai notar isso quando tiver lá para 50, 60, que aí a parte linfática já está bem comprometida, então o pé incha violentamente. A parte cardiológica também já está comprometida e aí a circulação fica mais dificultosa, porque o coração tem que fazer uma força muito grande para bombear esse sangue, e aí a pessoa começa a desenvolver problemas de isquemia, porque precisa tomar remedinho para controlar essa força que o coração faz, em compensação o sangue não chega lá embaixo, começa a dar isquemia, nas isquemias a pessoa começa a ter deficiência de unhas, pode adquirir micoses, deformidades. Percebe que é uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra? Não é só quando a gente estuda podologia, e às vezes os clientes me perguntam, nossa, mas você estuda para cortar unha? Eu falo, não estudo para cortar unha, eu estudo para te olhar como um corpo. A minha professora falava assim, gente, nunca falem, é porque eu peguei um pé, gente, eu peguei um pé. Você não pegou um pé, você pegou um corpo que tem história, que tem deficiências e dificuldades. Então, todas as vezes que eu vou fazer os primeiros atendimentos, eu pergunto o que a pessoa teve, o que a pessoa não teve, quais os remédios ela toma, que são os remédios de uso contínuo, qual o histórico dela naquela unha. Eu sempre falo, qual é a história para me contar? Qual a história triste para me contar?
E aqui eu fiz um textinho básico. Ao nos criar, Deus nos capacitou para o trabalho. Imagine isso sem os pés. Ah, não consigo ler o resto porque tem um negócio aqui na minha frente. Tá? E ao longo da história nos permitiu viver em tendas e viajar longas distâncias. Eu fico muito interessada nesse assunto porque quando eu leio o Êxodo, eu fico imaginando Moisés vivendo em tendas com aquele pessoal. Aí Deus vira para ele e fala assim: não, agora vocês armem o acampamento, a nuvem se retirou de vocês, então vocês fiquem parados. Agora a nuvem está sobre vocês, vocês podem caminhar. Não era essa caminhada, não tinha patinete, skate, sabe? Tonquinha para as crianças, não tinha essas coisas. Vai caminhar o quê? A pé. Todas as vezes que eu leio o Êxodo, eu fico imaginando aquele monte de gente. Ah, mas tinha cavalo, tinha burro, tinha, mas segundo o censo que Deus mandou Moisés fazer, o primeiro censo deu 603 mil pessoas, se eu não me engano, no segundo deu 601 mil pessoas. Você acha que tinha burrinho e cavalinho para 600 mil pessoas? Não tinha, gente. Tinha que ser caminhando no pé. Então, e ainda diz Deus, né, que tem um versículo que fala que a sandália do pé deles não se perdeu, que o pé não inchou, que eles não precisavam se preocupar com a roupa do corpo, com o calçado que eles vestiam. E hoje em dia eu penso, né, poxa, eu não consigo mais usar esse calçado porque eu engordei. Pé engorda também, tá, pessoal? Então poxa, esse sapato não me apertava, agora tá apertando, porque o pé também engorda, o nosso corpo engorda. Então, não posso usar. E eu fico imaginando aquele povo que não sofria com isso, porque Deus disse a eles que nem a sandália do pé deles eles precisavam comprar nova. Mas fazia tudo isso o quê? Andando. E hoje a gente tem preguiça de andar, eu admiro eles, viu? O cuidado com os pés não deve ser o básico que estamos, e aí eu coloquei mal acostumados, porque nem todo mundo tem o hábito de fazer isso, tá? Lavar e secar bem os pés, cortar as unhas, protegê-los com calçados adequados e hidratá-los. Devemos cuidar de modo holístico. Holístico quer dizer de modo geral, de modo global, concomitantemente com outras disciplinas médicas, tais como a vascular, a ortopedia, a endocrinologia, a reumatologia, a neuro. Por que a neuro? Porque neuropatia está relacionada aos nervos e os diabéticos também têm neuropatias. Então, neurologia, dermatologia, todos esses cuidados e, periodicamente, visitar um podólogo. É isso, pessoal. Estou disponível às perguntas. Carla, é difícil, depois de tudo que nós ouvimos, pensar, limitar a sua profissão simplesmente a cortar unha. É difícil, Paula. O que geralmente eu tento... Ontem eu respondi um questionário para uma amiga de uma cliente minha que está fazendo a podologia. E ela falou, qual a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade é levar a cultura da podologia às pessoas, porque é exatamente isso que elas pensam. Um cliente falou isso para mim. Ele falou, você me pergunta demais, você faz muitas perguntas. Eu falei, porque eu preciso saber se você teve um trauma nessa unha, eu preciso saber se você toma uma medicação de uso contínuo, porque se você toma uma, por exemplo, você é um paciente que toma uma medicação imunossupressora, dependendo do que eu fizer no seu pé, eu posso te causar um baita problemão. Então, é uma obrigação minha eu ter que perguntar para você que tipo de medicação você toma. Outro exemplo, eu estou falando isso, são todas situações que eu vivi nesses 10 anos de profissão. Eu perguntei ao cliente, você faz uso de medicação contínua? Ele falou, sim, eu tomo retroviral. Quando a pessoa fala que toma retroviral, então, ou é hepatite, ou é HIV, então eu tenho que tomar cuidado para não cortar essa pessoa. Se eu corto essa pessoa, eu estou em risco, porque eu também posso me contaminar. E o cliente vira e fala para mim, nossa, mas você não precisa saber tudo isso, você só é a menina que corta a unha. Tudo bem, mas eu vou ser a menina que corta a unha de modo excelente, porque eu não vou carregar esse BO para o resto da minha vida. Se acontecer alguma coisa no seu atendimento, não foi por negligência da minha parte. E geralmente eu gosto de trabalhar assim. Meu pai me ensinou uma coisa que é muito verdade.
o que é claro é combinado, entendeu? O que é combinado não é errado. Então, se eu falei, se eu fui clara, se eu deixei expresso o que pode ser feito, o que não pode, fica mais fácil dessa relação, de eu desenvolver com o cliente, paciente, uma relação de segurança. Ele tem segurança no meu trabalho. E aí as pessoas olham para a podologia e acham assim, mas eu gosto de ir lá porque eu ganho um brinde, eu gosto de ir lá porque eu ganho um café. Eu geralmente não sei trabalhar dessa forma, eu trabalho com conhecimento. Então, quando eu tive uma clínica, eu tive um consultório, eu não for, vem aqui, você vai ganhar X de desconto. Você começa assim, mas não termina assim. Porque você consegue ganhar o seu cliente, você consegue dar a ele segurança é através do que você conhece, não através do brinde que você vai dar para ele. O cliente gosta de bala, desde que eu não corte o dedo dele. Senão, o que adianta eu dar um brindezinho e metade do que eu expliquei eu não saberia dizer a ele? Eu tenho que ter conhecimento para ser diferente. E as pessoas não entendem a podologia nesse âmbito de saúde. Elas entendem a podologia como uma especialização da pedicure. Não diminuindo a pedicure exerce um trabalho de beleza. Se ela verificar que tem uma dificuldade que ela não pode tratar, é a obrigação dela encaminhar esse cliente. E é minha obrigação encaminhá-lo para a medicina. É muito difícil a minha área porque os próprios profissionais não são unidos. Porque, geralmente, o que aconteceu na época que eu estava no HC? Havia uma determinada escola que perdeu o estágio dentro da traumatologia, porque um professor foi demonstrar feridas para os alunos e ele tirou a ferida do paciente. Aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. A nossa área não é a área da medicina, eu não sou médica. Quando as pessoas falam, oi doutora, eu não sou médica, eu sou técnica em podologia. Não é minha esfera de atendimento, não é minha esfera de atuação, eu não tenho know-how para fazer o resto. Tem certos conhecimentos que eu adquiri que eu posso passar, por exemplo, para minha vizinha, para uma amiga da igreja, algumas coisas que a gente, algum bom senso que a gente pode administrar. As coisas pesadas, por exemplo, você ir num profissional e você tem, por exemplo, essa questão da unha encravada. Eu posso tomar alguma coisa? A orientação é, se você sentir dor, no máximo uma Novalgina. Eu prefiro que você não tome nada. E se você precisar tomar alguma coisa, recorra a um médico. Porque senão eu incentivo a automedicação. E a automedicação faz com que o seu corpo seja resistente a medicações. E aí, quando você tiver um problema de fato muito grave, a medicação hospitalar não faz efeito. Então, eu não posso, como profissional, incentivar isso. Então, faz parte do corpo sentir dor, e eu lembro que eu falei isso uma vez pro filho da paciente, da cliente que estava na sala. Filho, me dá a mão, queria estar sentindo a dor por você. Queria, não. Dor faz parte da vida, tem que sentir, é natural, e dor é uma bênção, porque dor é limiar, dor é limitante. Quando você sente dor, é o seu corpo dizendo, há algo errado, ele está falando para você, procure ajuda, corra atrás. Se você não sente dor, como é o caso dos pacientes diabéticos com neuropatia, tá tudo bem. Tá tudo bem. O rato rói o dedinho dele e ele não percebe. Tivemos um caso desse no hospital. Por quê? Porque ele não sente dor. Então, quando você olha do ponto de vista da saúde, dor é uma bênção. É difícil conviver com dor? É difícil, mas tem algo ali que pode ser tratado. E quando não pode ser tratado, o Senhor nos dá graça de conviver com aquilo. Porque também não é fácil viver com dor. Mas ela é um limiar. O que eu quero dizer é que nós não podemos amaldiçoar o fato de existir dor ou sofrimento na Terra, entendeu? E é difícil passar essa cultura da podologia para as pessoas, é muito difícil. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. É muito bom. A Tânia escreveu que ficou tudo muito claro, agradeceu e diz que dá para sentir o seu amor por essa profissão tão abençoadora, né? Realmente ficou tudo muito claro mesmo. Não sei se tem alguém que precisa fazer alguma pergunta. Por favor, abra o microfone e faça agora, porque como nós avançamos bastante no tempo, a gente vai Meu Deus, eu nem ainda percebi o horário. com a... Não é uma crítica não, minha irmã, você foi excelente, tá bom? Eu esqueci de pedir para você ir me avisando. Mas a gente ainda tem a parte
da nossa brincadeira, que a Denise preparou o material. Então, por favor, se você tem uma pergunta, faça agora para aproveitar da nossa irmã Carla. Carla, escreve no chat o seu celular. Deixa lá para a Ah, eu gente. deixei aqui, coloquei. Ah, é que eu tirei da tela Isso, já, põe no né? chat, no chat. Vou pôr no chat, então. Isso. E eu também tenho o contato dela, caso alguém precise, tem como indicar. Uma boa profissional, com certeza, né? Denise, pode andar descalça, tá? Não esqueça, por favor, das hidratações. Eu peço tanto isso para os clientes. Um creminho depois do banho ajuda tanto. Sim, é verdade. Acho que, olha, eu tenho a impressão, Carla, que está todo mundo muito satisfeito com o que você ofereceu, viu? Eu queria Amém, mais. Né? Não parece que não tem dúvida nenhuma, né? Isso. Pronto, ela colocou aí no chat o celular dela. O pessoal pode te procurar, você Pode me atende escrever. home, você faz. Bom, aí você orienta o que a pessoa precisar, né? Como profissional também, Depois que viu, eu fui querida? dispensada das minhas atividades na clínica, então eu não estou trabalhando fixamente em local nenhum. Por enquanto, eu vou até a casa do cliente e atendo ao cliente no home care, a domicílio mesmo. Ok, perfeito. O que facilita muito quando a gente tem, por exemplo, um paciente da pessoa idosa, né? Facilita bastante Sim. também a visita. Tá bom, querida. Deus abençoe muito você, Carla. Foi fantástico tudo que você trouxe para nós. Ampliou demais, eu tenho certeza, muito que todos aqui pensavam sobre podologia. Ampliou de verdade. E louvo a Deus pela tua vida, porque foi Ele mesmo, com certeza, que tinha preparado você para falar conosco nesta manhã.